Vamos lá, tudo pronto? Hoje é dia 3 de outubro de 2022. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, em parceria com o Governo do Estado no projeto Trilhas de Futuro. Eu estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, para a gente poder iniciar. Pronto, a imagem já está aí. Vamos lá para o tutorial. Nós estamos no tutorial de PHP. E nós paramos onde? Nós paramos aqui no Swift, não foi? Fizemos o if, else if e switch, que é o case, correto? Show de bola. Então vamos continuar daqui. Fizemos esses testes aqui. Fizemos essa atividade. Ok. Então vamos para o próximo tópico, que é a parte dos loops. E esses loops, como vocês já devem ter estudado em algoritmos, é uma ferramenta importantíssima que nós temos nas linguagens de programação. Em PHP, nós temos 4 tipos de estrutura de repetição. Nós vamos testar algumas delas. Deixa eu abrir aqui o meu painel de controle. Abrir o nosso gerenciador de arquivos. Pronto. Na pasta pública HTML, LP1N. Então, o último exemplo que nós implementamos foi o P3. Então, hoje nós vamos começar aqui um novo arquivo, que vai ser o P4.php. Arquivo criado com sucesso, vou editar ele em uma nova aba. Bom, vou colocar aqui um código base, só para... Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, para facilitar também a visualização de vocês. Então, dentro de uma página HTML, temos aqui o cabeçalho. O título. O título dessa página vai ser CTIT Cefores/UFTM. E depois do cabeçalho, o corpo da página HTML. Pronto. E aqui dentro dessa parte do corpo, nós vamos começar o bloco de programação PHP e terminar aqui embaixo, no final, o bloco de programação PHP. Posso até colocar aqui um título. Vou copiar esse PHP loops. Vou colocar ele aqui antes do trecho de programação PHP. Vou usar o H1 para colocar esse título, PHP loops. Vou salvar esse arquivo. E deixa eu já abrir aqui. prof/lp1np4.php. Aqui, abrir, pronto, tá aí, ó. O arquivo p4.php dentro da pasta lp1n, lá dentro do meu usuário prof. Ok, só esse título por enquanto. Agora nós podemos dar início aqui aos exemplos que nós vamos implementar. Bom, o primeiro exemplo que nós temos é o while. Tem ele no formato while e o formato do while. Nós vamos entender a diferença dos dois. Vamos pegar aqui primeiro o while. A sintaxe é relativamente simples, que é enquanto uma sentença colocada dentro do parênteses tiver uma condição que retorna verdadeiro, ele vai executar todo o bloco de programação que estiver aqui dentro. Então, while, condição, abre chave, fecha chave, tudo que tiver aqui dentro é executado enquanto esta condição é verdadeira. Nós temos aqui um exemplo, vou copiar esse exemplo, colar ele aqui e vou adaptar ele para a gente fazer um primeiro teste. Deixa eu dar uma organizada aqui.
variável x começa com valor 1. Enquanto essa variável x for menor do que 8, ele vai mostrar uma mensagem. E essa mensagem, eu vou colocar aqui uma mensagem que vai ser... Deixa eu ver como é que eu faço. Para facilitar, pessoal, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Esse H1 que eu abri aqui e já fechei na mesma linha, eu vou fechar ele, tiro um Ctrl X, fecho ele lá no final. O que vai acontecer? Como esse H1 abre aqui e fecha só no final, tudo que eu mandar escrever dentro do meu algoritmo PHP vai estar dentro desse H1, consequentemente mostrando nesse formato, tá? Aí eu vou colocar aqui uma HR para ele passar uma linha. Agora eu vou mandar mostrar uma mensagem que vai ser x igual o valor de x, e esse BR aqui faz uma mudança de linha. Já vimos aqui que esse mais é uma forma que eu tenho de incrementar o valor de x. Então vamos repassar aqui o que esse trecho de algoritmo faz. Variável x começa com valor 1. Segundo o que nós vimos no tutorial e no exemplo, enquanto esta condição que está dentro do parênteses do while for verdadeira, tudo que está aqui dentro vai ser processado enquanto a condição é verdadeira. Então, x vale 1, x é menor que 8, verdadeiro. Então, ele mostra x igual ao valor do conteúdo da variável x, vem aqui, x passa a valer 2, ele testa novamente. X continua menor do que 8? Sim. Então, ele mostra o valor de x, aumenta 1 em x e assim sucessivamente, tá? Então, vamos salvar. Oi? Isso. Você tem o código? Tem não? Deixa eu te passar. Você já está nele aí? Tá. WWE C de caixa, X, B de bola, T de tatu, B de bola, T de tatu, Y. Isso. BTY no final. Se não der certo, você me fala. Ok. Deu certo? Show. Salvei esse meu arquivo, agora eu vou atualizar a página aqui para ver o resultado que isso produziu. Olha o resultado, x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, conferindo aqui no nosso algoritmo, o que aconteceu? X valia 7, somou 1, x passou a valer 8. Quando x passou a valer 8, ele pergunta, x é menor que 8? Não, não é menor mais, é igual. Então, isso aqui passou a ser falso, ele saiu desse bloco de repetição e seguiu o fluxo do algoritmo aqui na frente. Tudo bem? Beleza, então esse é o while. Lembrando que essa condição que está aqui, ó, x menor ou igual a 5, ou no nosso exemplo, x menor que 8, pode ser uma combinação de condicionantes, tá? O que importa é o resultado final, verdadeiro ou falso. Eu poderia colocar se x menor que 8 ou y maior que 10 e alguma coisa, ou seja, eu poderia ter aqui um bloco com várias condições. O resultado dessas condições é que vai dizer se é verdadeiro ou falso, para saber se o que está aqui dentro será ou não processado mais de uma vez. Pronto, então esse é o while. Aqui tem mais um exemplo. Vamos passar para o próximo. Vamos pegar aqui o do while. O do while é muito parecido. Olha só, a diferença é que a sintaxe dele é do, abre chaves, algoritmo, fecha chaves, while, condição. Olha só o exemplo. Eu vou copiar esse exemplo, vou colocar lá para a gente entender melhor. Vou para cá. Então, eu vou passar um outro HR aqui, uma outra linha, para separar o conteúdo mostrado nesse primeiro while no conteúdo que nós vamos preparar aqui agora, só que eu vou trocar a variável x
para uma variável y, até para ficar bem diferente e a gente não fazer confusão. Então, eu vou ter aqui uma variável y, começando com 1. Vou mostrar y igual conteúdo dessa variável y. Depois, y mais, enquanto y menor ou igual a 5. Então, qual que é a diferença? Olha só. Nesse primeiro caso que nós implementamos, a condição que testa se o bloco de algoritmo será processado ou não, ele já é executado de cara. Antes de executar o código, checa-se a condição. Se for verdadeiro, faz. Se já for falso de cara, nem faz, já vai adiante. No do, executa-se o bloco de algoritmo uma vez e testa-se a condição depois. Olá, tudo bem? A lista já está passeando por aí, tá? Então, com o do while, o algoritmo é executado uma primeira vez e a condição é verificada depois, no final. Boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, isso significa que com essa sintaxe do while, o bloco de algoritmo será executado no mínimo uma primeira vez. Então, y começa com 1, mostra o valor de y vale 2, y é menor ou igual a 5? Sim. Mostra de novo, y passa a valer 3 e verifica-se no final. Então, a diferença é, com o while, a condição é checada no começo, e com o do while, a condição é checada no final. Vamos testar aqui. Salvei. Executando. Então, temos aqui o x que vai até 7, e depois o y que vai de 1 até 5. Que é esse caso aqui, ó. Quando ele chega aqui e passa a valer 5, já mostrou o valor 4, vale 5. É menor ou igual a 5? Sim. Então, ele volta, mostra o 5 e passa a valer 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Aí ele interrompe e passa adiante. Qualquer dúvida, pessoal, já pode interromper e perguntar, tá? Bom, então o do while, já implementamos esse exemplo. Vamos para o próximo. Vou dar. Que é o for. O for, ele também é uma estrutura de repetição, onde você já estabelece, dentro do parênteses do for, uma variável com seu valor inicial, uma condição de parada e já um critério de incremento nessa variável. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou falando que eu tenho uma variável x que começa com 0. Enquanto essa variável x for menor ou igual a 10, vai fazer o que está aqui dentro. E eu vou incrementar o x de 1 em 1, x mais mais. Então, eu vou copiar esse bloco. Vou voltar aqui para o nosso algoritmo. Mais uma vez, eu vou colocar aqui um HR e vou fazer o teste aqui com o for. Mais uma vez, eu vou trocar o nome das variáveis. Eu já fiz com x, já fiz com y, eu vou pôr uma variável w. Variável w começa com 0, enquanto a variável w for menor do que 4, w mais mais. Daqui na frente eu vou colocar aqui w. W é igual à variável w. Então, vamos lá, vamos entender como é que vai ser essa estrutura de repetição. Sim? Tem a letra e o mais, aqui, espera aí um pouquinho, aqui. Aqui é a parte de incremento e decremento que a gente estudou nas operações matemáticas. Eu poderia falar que W é igual a W mais 1. Então, quando eu ponho W mais mais, é a mesma coisa. Eu estou mandando somar 1 na variável W. Tá? Igual eu fiz aqui, ó. Em vez de colocar x é igual a x mais 1, eu faço x mais mais.
Salvando, testando, atualizando a página. Temos aqui com X, temos com Y, e vamos ver o W. W vale o 0, W1, W2 e W3. Vamos entender? W começa com 0. W é menor do que 4? Sim. Então, mostra o valor de W. Soma 1 no W, que valia 0, W passa a valer 1. 1 é menor que 4? Sim. Ele mostra o 1. Soma mais 1, W passa a valer 2. 2 ainda é menor que 4? Sim. Ele mostra o 2 e soma mais 1. W passa a valer 3. 3 é menor que 4? Sim. Ele mostra o 3 e passa a valer 4. 4 é menor do que 4? Não. Então, ele mostrou 0, 1, 2, 3, como a gente está conferindo aqui. Esse, então, foi o for. Esses outros aqui, a gente vai deixar para testar depois, porque essa estrutura de repetição, eu vou trabalhar com array, com vetor, matriz. Então, como a gente não viu esse conteúdo de vetor e matriz ainda, que em PHP a gente chama de array, nós vamos deixar esse item mais para frente. Ok? Tranquilo aqui? Alguma dúvida nesses exemplos? Legal. Então, vamos seguir aqui no tutorial. Agora, depois dessas estruturas de repetição, eu vou abrir um parênteses aqui, gente, para a gente fazer o seguinte. Eu vou, até então, todos os exemplos que a gente fez até agora, a gente cria uma página, essa página tem um algoritmo PHP que mostra informação em uma página web para o internauta. Para facilitar aqui e a gente criar aí atividades mais interessantes, eu vou fazer uma página e eu vou chamar ela de P5. O P4, que é essa aqui, eu vou encerrar aqui. Vou até copiar isso aqui. Vou aproveitar o código HTML. Eu vou criar agora o P5. Novo arquivo. Então, atividade de hoje, P4 e P5 por enquanto. P4 e P5. Criando. Vou editar o P5. Editar uma nova aba. E aqui eu vou colocar, por enquanto, só isso aqui, ó. PHP PHP. Vou chamar isso aqui de form HTML. É uma forma de interação. Em HTML, eu tenho códigos para criar um formulário para que eu possa interagir com o internauta. Ou seja, eu peço o internauta para digitar uma informação. Eu vou até, nesse primeiro exemplo, gente, eu vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar esse bloco de programação PHP e vou fazer uma página puramente HTML. Eu vou usar aqui de um recurso HTML, só tirar esse HR, onde eu vou criar um formulário HTML, e aí lembrando mais uma vez, eu tenho uma playlist de uma disciplina que eu ministrei, onde eu ensino tudo sobre HTML e JavaScript. Seria interessante que vocês tivessem um tempinho para dar uma estudada depois, porque eu não vou detalhar muito esses códigos que a gente está usando aqui. Aqui no site que a gente está usando, do mesmo jeito que tem o tutorial de PHP, tem o tutorial de HTML também. E foi o que eu usei no curso. Então, lá no meu canal do YouTube, se você der uma procuradinha lá, tá fácil de achar uma playlist da disciplina que fala de HTML e JavaScript. Se você tiver um tempinho para assistir, você vai ter muito mais facilidade para entender esses códigos que eu estou fazendo aqui. Eu vou até aproveitar aqui, eu vou abrir um tutorial HTML para mostrar para vocês que aqui na parte de formulário, HTML Forms, eu tenho
Deixa eu pegar um exemplo. Ó, um exemplo simples, ó. Abre formulário, fecha formulário. Cada input que eu coloco dentro do formulário é um campo a ser preenchido pelo internauta. Então, essa instrução HTML que vocês estão vendo aqui, onde abre um form, fecha um form, com input, é esse que está sendo mostrado aqui embaixo, ó, com 2 campos, tá? Então, eu vou copiar esse exemplo e nós vamos aproveitar esse código aqui no nosso p5.php e eu vou colocar esse form aqui. Pronto. E aí, o que acontece? Eu vou tirar esse BR e vou tirar esse BR, porque vocês vão entender o que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar em 2 linhas. O label seria o nome para o campo. Esse for fala para qual campo é este label. Então, eu tenho aqui o input. Esse input, eu vou colocar aqui, ó, o ID dele, que é a identificação desse input. Esse input é um campo do formulário. Ele tem um name, que é o name que eu uso para saber o conteúdo que foi preenchido pelo internauta. Eu tenho o ID, que é uma identificação que me permite fazer algumas coisas. Então, esse ID eu vou chamar de VLRX. Seria o valor de X. E no name, eu também vou usar o mesmo ID, VLR. Não, vou usar diferente, porque vai fazer confusão. Vou chamar de VX. Opa, V minúsculo, X maiúsculo. Aqui maiúsculo e minúsculo, tanto faz. Você faz do jeito que você quiser, desde que você não esqueça na hora de usar, tá? Então, aqui, nesse for, eu tenho que colocar o ID do input, que eu quero atribuir o label. Então, o ID é VLRX. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, qual que será o label para o input com o ID VLRX? Vai ser valor de X. Eu vou repetir aqui embaixo. Vou ter aqui um VLRY. Vou escrever aqui valor de Y. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. VLRY. E aqui o name vai ser apenas VY. Vamos lá, vou repetir tudo que eu fiz aqui. Estou colocando um label para um campo input que tem o ID VLRX. O que tem dentro desse label? Valor X 2 pontos. Fechou o label. Aqui eu tenho o input que tem o ID VLRX, que é esse ao qual esse label faz referência. O que é esse input? É um campo do tipo texto, e eu vou trocar para numérico. Então, esse campo passa a ser um campo do tipo numérico, que o seu identificador é o VLRX e o seu nome é VX. Aqui embaixo eu fiz exatamente a mesma coisa, porém com o nome Y. Então, o label para o input de ID VLRY, que é esse cara aqui, é valor Y. E o input do tipo numérico, VLRY, com o nome VY. Ok? Vou salvar e vou mostrar esse formulário, só para que vocês vejam. Por enquanto não faz nada. Eu só quero que vocês tenham acesso ao que vai aparecer para o internauta. Então, olha lá o que acontece. Quando o internauta acessa essa página, tem um formulário. Tem o label, valor de X, e o label, valor de Y. E aqui os campos onde eu posso digitar um número, e aqui eu posso digitar outro número. Pronto. É isso. Se eu mandar exibir o código-fonte, como eu já mostrei para vocês, tem aquelas instruções que nós programamos lá. Beleza. Então, o que eu preciso fazer no próximo passo? Meu próximo passo
é fazer com que as informações que o internauta preenche... Eu só vou conferir, gente, se esse numérico aqui está certo. Eu fiquei na dúvida agora, então eu vou aqui no tutorial HTML para saber os tipos de inputs que eu posso ter. Ó. Os tipos de inputs são botão, checkbox, color, date, e-mail, file, hide, image, mesmo, barra... cadê o numérico, hein? Não tem numérico? Acho que é number, ó, tá vendo? Por isso que eu vi que ele não, o browser acabou não montando corretamente. Então, vamos trocar aqui para number. Oi? Mas eu quero que o browser trate isso aqui como um campo numérico. Pronto. Atualizando aqui, vamos ver o que muda? Presta atenção como que eu tinha digitado 555 e o 666. Quando eu atualizar, agora eu vou digitar... Olha aqui como mudou o campo. Ó. O Google Chrome, quando ele leu agora essas instruções HTML, ele descobriu que isso aqui é um campo numérico, number. Então, ó, eu agora consigo até trabalhar com essas caixinhas aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Agora, o que me interessa é o seguinte. Quando o internauta preencher esses números, ele tinha que clicar em alguma coisa aqui para mandar esses números para o meu algoritmo PHP. Então, esse vai ser o meu próximo passo. Então, eu vou voltar aqui nesse código e vou colocar aqui duas coisas. Vou colocar um BR, eu vou colocar agora um input, que vai ser do tipo submit. O tipo submit é um tipo que significa um botão de enviar os dados do formulário. Eu vou colocar um value, que vai ser o que vai aparecer escrito nesse botão. Vai ser enviar. Vou salvar novamente e vou atualizar a página para a gente ver como é que ficou. Olha lá, apareceu um botão escrito enviar. Até aqui, tranquilo. Próximo passo. Eu vou agora falar para o Google Chrome, para o browser, que é o programa que o internauta está usando lá do outro lado, para acessar a minha página. Eu vou falar para onde que ele deve enviar os dados preenchidos pelo internauta neste formulário. E eu faço isso aqui no form. Eu uso o atributo action, que seria ação. Ou seja, qual que é a ação, ou, melhor, qual é a página que deve receber os dados preenchidos pelo internauta nesse formulário e que serão enviados quando ele clicar no botão submit. E eu estou aqui no p5.php. E eu vou mandar esses dados lá para o P6. Não, vou criar o P5B, P5X, P5R, P5R.php. Então, o que muda agora? Que quando o internauta clicar nesse input submit, o browser do internauta pegará os dados preenchidos pelo internauta em todos os campos do formulário e irá enviar para essa página chamada p5r.php. Vou salvar. Eu não tenho esse p5r.php, então eu tenho que criar para receber os dados desse formulário. Então eu vou vir aqui, na mesma pasta, novo arquivo, p5r.php, criei o arquivo, vou editar esse arquivo em uma nova aba, vou até copiar um pedaço desse troço aqui, peraí, cadê? Vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, mas já vou de cara tirando esse formulário. Vou deixar só essa parte HTML aqui, tá? Então, o meu P5R, que é o programa que vai receber as informações digitadas pelo internauta lá no p5.php, vai chegar aqui para mim. E agora, eu quero mostrar para vocês como que eu faço dentro do meu algoritmo PHP para ter acesso aos dados preenchidos pelo internauta. Então, eu vou lá no php.net, 。
mostrar para vocês que existe aqui o request. Na realidade é o dollar underline request. É esse cara aqui, ó. O que é o dollar request? Ele está no PHP desde a sua versão 4 e permanece até hoje na versão 8 do PHP. O request, ele é um array, ele é um vetor que recebe os dados enviados pelo browser do internauta. E aí, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Então, esse request aqui, ó, eu disse que é um array. Vocês lembram de ter estudado vetor, matriz em algoritmos? Sim? Então, aqui, ó, eu tenho o request. Em PHP, como é que eu faço para indicar um índice de um array, de um vetor, de uma matriz? Coloco chave, colchete, né? E, entre aspas, eu vou colocar o índice desse array. Qual que será o índice desse array? O índice, para mim saber, eu vou pegar o name. Então, esse input number, VLRX, que tem o nome VX, esse VX, que é o name do input, é o que eu vou pôr aqui, ó. Então, vai chegar aqui para mim no p5r.php, na posição VX do request, o que o internauta digitou nesse input aqui, ó. Professor, não falta colocar um método, não? Que é o valor de X. Oi? Falta colocar um método, não? Aqui é opcional. É opcional, mas eu vou colocar depois. Funciona assim também. Tem um método padrão. O método padrão ele é qual? Get. Get? É. Bom, então, eu já sei que aqui no meu p5r.php eu vou receber aqui o vx, consequentemente, o vy, que é o name do outro input. São dois números que vão chegar no meu algoritmo digitados pelo internauta. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui simplesmente um eco dizendo que você digitou vx igual, e vou concatenar com esse vx, e vou concatenar com, botar uma vírgula, vy igual, concatenando vy, vou botar um ponto e vírgula aqui. Pronto. E eu vou colocar aqui, gente, aquele H1 de novo, para ficar uma letra bem grande, fácil de visualizar. H1. Se eu executar o P5R direto, o que acontece? Vamos ver? P5R.php. Olha lá, ele fala, você digitou Vx igual, não aparece nada, Vy igual, não aparece nada. Por quê? Porque o P5R, se eu acessar ele direto, ele não recebeu essas informações enviadas do browser. Então, não aparece nada. Agora, se eu acessar o P5, do P5 eu digitar aqui, ó, 888, digitar 444, quando eu clicar no botão enviar, o Google Chrome do internauta vai mandar esses dois campos com esses valores lá para o P5R. Então, vamos lá. Cliquei no botão enviar. Percebam que, ao clicar no botão enviar, olha o que aconteceu. Foi chamado a página p5r.php. Eu vou até pegar isso aqui, vou colocar isso aqui num bloco de notas para mostrar isso aqui para vocês maior. Ó, eu vou colocar
num bloco de notas, vou colocar uma fonte bem grande para me explicar o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Foi chamado a página p5r.php interrogação. Quando tem essa interrogação na URL, significa que depois da interrogação tem campos de formulários com os respectivos valores. Então, ele está falando aqui, ó, o input VX é igual a 888, que foi o valor que o internauta digitou lá naquele campo VX. Esse e-comercial aqui, ó, ele separa os campos. Então, ele está separando, para separar que o próximo é o VY, que tinha o valor 444. Então, isso, gente, acontece muito, por exemplo, ó, deixa eu digitar aqui no Google. Quando você faz uma pesquisa no Google, não sei se vocês já repararam, mas deixa eu procurar aqui no Google o FTM. Mandei procurar o FTM aqui, ó, na pesquisa do Google. Percebam aqui na URL que ficou google.com.br/search interrogação Q igual o FTM. Então, aquilo que eu preenchi na pesquisa, a palavra UFTM, veio para uma variável aqui, ó. E várias outras variáveis com vários outros valores, o Google Chrome, o Google controla isso aqui na pesquisa. Então, foi a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Ele mandou para o P5 duas variáveis, como eu mostrei aqui. Interrogação. Primeira variável, VX igual a 888. E comercial, separa. VY igual a 444. Muitos programadores não gostam, e faz um certo sentido, que os dados preenchidos pelo internauta aqui no formulário não apareçam na URL. Porque imagina, se você digitasse uma senha aqui, ó, e clicasse no enviar, quando ele fosse lá para o P5R, a senha ia aparecer aqui. Então não tem sentido nenhum o internauta digitar a senha aparecendo um monte de bolinha. Se depois, quando ele enviar, pode aparecer na URL. Não faz muito sentido. Então, aí entra a questão do método. Eu posso escolher aqui no meu formulário, entre os atributos que eu posso colocar no formulário, além de especificar qual é a ação que corresponde à página que será, para onde será enviado esses dados, eu posso escolher aqui, ó, um método eu quero escolher de envio desses dados. E existe um método que é o POST. Esse POST, ele envia os dados exatamente do mesmo jeito, porém, não vai aparecer na URL. Esse método que vocês viram aqui, ó, que aparece na URL, é o método padrão quando você não especifica, que é o método GET. Se eu colocar o GET aqui, vai funcionar exatamente como estava funcionando sem o método. Ele vai postar os dados todos na URL. Se eu colocar no método o método POST, então ele manda esses dados de uma forma mais oculta, sem aparecer na URL. Então, vou salvar esse arquivo. Vou voltar aqui, lá no meu p5.php, tenho que dar uma atualizada aqui para ele carregar a página novamente com as alterações que eu fiz. Vou colocar agora 3333. Quando você chama o request, pode chamar o post também. O request pega a informação, ela tendo sido enviada tanto pelo GET como com post. Por isso que eu prefiro usar sempre o request. Eu gosto de usar sempre o request, porque eu botei request, se lá no browser, no HTML, estava GET ou estava post, eu vou pegar a informação de qualquer jeito. Diferentemente, se você usar o $GET e o $POST, você vai pegar só especificamente desses tipos. Cookie é o famoso cookie que vai para o browser do internauta, né? É outra forma de você ter informação nas páginas web. Bom, vamos testar esse aqui então, que agora eu estou mandando 3333-9999. Enviar. Percebam que, novamente, o P5R.php recebeu os dados.
recebeu o VX, que vale 3333, recebeu o VY, que vale 999. E percebam que esses dados não passaram pela URL. Ok? Bom, juntando as coisas que nós aprendemos, eu vou fazer aqui um exemplo que vai ser o seguinte. O meu P5R, ele vai mostrar os números usando o while. Eu vou fazer assim, ó, enquanto o request VX for menor que o request VY. E depois que eu explicar isso aqui para vocês, eu vou passar uns 2 ou 3 exercícios para vocês fazerem, vou dar um tempo para vocês fazerem, e no final da aula eu vou corrigir. Excepcionalmente hoje, nós vamos fazer 4 aulas, tá? Se não for problema para vocês, a gente faz 4 aulas, já adianta um pouco a nossa vida, porque o professor Yuri, é Yuri, não é? Que viria hoje. Então, infelizmente, ele não poderá continuar com a gente, e eu já estou na busca de um substituto para ele, vou ter a resposta de um outro colega quarta-feira. Então, eu vou fazer as 4 aulas hoje, e provavelmente amanhã a gente não vai conseguir ter aula de produção multimídia por falta de professor, mas eu acredito que até na quarta eu já tenho uma solução para esse problema, para outra pessoa assumir essa disciplina, tá? Então, o que eu vou fazer? Enquanto o meu VX for menor do que o meu VY, eu vou mostrar com echo, vou mostrar o valor do VX, vou pôr um ponto para concatenar e vou pôr uma vírgula aqui, ó, e ponto e vírgula. Depois, eu vou colocar o VX mais ponto e vírgula. Então, veja bem, eu criei uma interação do internauta com o nosso algoritmo. Vamos fazer um teste? Vou voltar para o P5 e vou colocar no X, vou colocar 5 e no Y eu vou colocar 16. Quando eu enviar, ele fala, você digitou VX igual a 5, VY igual a 16, e depois ele começa a mostrar de 5 até 15, que é um número antes do 16. Eu preciso separar isso aqui com 165, não ficou legal. Então eu vou voltar aqui no meu algoritmo, e depois desse você digitou, eu vou colocar aqui um ponto, e vou colocar aqui um HR, que é uma tag HTML que passa uma linha. Vou salvar, e vou testar novamente, atualiza, e dessa vez eu vou de 7 até 21. Clico no botão enviar, agora ficou, você digitou VX igual a 7, VY igual a 21, e aqui, ó, eu mostrei 7, 8, 9, 10, 11, até 20. Então, eu fiz uma página web onde o internauta informa 2 valores, um valor de VX, um valor de VY, e eu mostro uma sequência numérica que vai de VX até VY menos 1. Se eu quisesse que fosse exatamente igual a 21, eu teria que mudar o meu algoritmo aqui para menor igual. Então, enquanto VX for menor igual a VY, ele vai mostrar. Nesse novo ajuste que eu fiz, cadê o negócio aqui? O que vai acontecer? Atualizando, ele vai mostrar exatamente os números entre X e Y. Então, se eu colocar aqui 44 e 66 e clicar no botão enviar, ele mostra de 44 até 66 de 1 em 1. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Show! Então, eu vou dar uma pausa aqui. A nossa aula de hoje vai ter... talvez eu dê uma pausa na gravação e depois continuo no mesmo vídeo. Se der problema na gravação, eu subo 2 vídeos para o YouTube, parte 1, parte 2, não tem problema não. Professor, quando pausa a gravação, posso mostrar no tempo? Deixa eu só fechar esse assunto aqui, que eu vou...
Sim, mas aí eu vou passar um exercício, na correção a gente vê. Tá? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Com isso que eu expliquei aqui, eu já consigo pedir alguns exercícios para vocês. E aí, no final da aula, eu vou corrigir uns 2 ou 3 exercícios. E o que vai valer de atividade são esses da atividade hoje, que vocês podem mostrar nas próximas aulas, como a gente já tinha combinado, vai ser esses P4, P5, P5R aqui, mais a correção, tá? Tá, eu vou passar... já vou passar aqui qual que vai ser os exercícios. Vou aproveitar o bloco de notas aqui. Vou passar 3 exercícios. Exercício 1. Internauta informa valor de X e mostra a sequência. Aliás, vai ser assim, ó. Todos os exercícios vão ter a mesma lógica, o mesmo formato. O internauta vai informar o valor de X. Ok? Bom? O internauta vai informar o valor de X. Quando ele clicar no botão enviar, vai mostrar. Exercício 1. Exercício 1 é o seguinte, você vai mostrar 5, 10, 15, múltiplos de 5, 20, 25, X. Então, exercício 1, você faz lá uma página, onde você pode fazer tudo numa página só? Pode, hein? Não tem problema não. Pode fazer numa página só. Uma página só, o internauta digita um valor para X. Quando mandar esse valor de X, você mostra a sequência para o exercício 1, a sequência para o exercício 2, a sequência para o exercício 3, a sequência para o exercício 4. Vamos fazer 4 exercícios. O próximo exercício vai ser... X, boa noite. X, pontinho, pontinho, pontinho. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, vírgula, pontinho, pontinho, pontinho. Opa, fiz errado aqui, mas já vou corrigir. Vírgula, X. A realidade é menos X, menos 3, menos 2, menos 1. Agora eu vou ter que diminuir um pouco desse negócio aqui. Senão vai me fazer confusão. O que é o exercício 2? O cara digita o valor de X e você mostra os números de menos X até X. Se ele digitar 5, você vai de menos 5 até 5. Se ele digitar 8, você vai de menos 8 até 8. Então, esse vai ser o exercício 2. Exercício 3. Vou pôr junto. 1, 2, 3, 5, 5, 8, 13, X. Veja bem, então a sequência 3 você vai começar, pessoal, lembre-se sempre que X é o ponto de parada, você não pode mostrar números que extrapolam o valor de X. Então, nesse caso, se ele informou 22, você vai parar no 20. Por quê? Porque o próximo número da sequência é maior do que X, que é 22. Se ele informou 30, você vai mostrar o 30 e para, porque o próximo é 35, que é maior de X.
Então, esse X digitado pelo internauta é um ponto de parada, de interrupção. Nesse caso aqui, no exercício 2, ele vai digitar um valor qualquer de X. Você vai começar desse valor negativo de X até o valor positivo de X. Nessa sequência, você começa de 1, depois 2, 3, 5, 8, 13. Entenderam a brincadeira aqui? O próximo número é a soma dos dois anteriores. Então, depois de 13 vem o quê? 21. Depois de 13 é 21, porque 8 mais 13 dá 21. E o ponto de parada é o X. Então, se o cara digitar o X, por exemplo, 10, eu tenho que mostrar esse pedaço. Se ele digitar o X4, eu tenho que mostrar esse pedaço. Se ele digitar o X2, eu tenho que mostrar esse pedaço. Então, o X é o ponto de parada. E, por último, a quarta e última sequência do exercício será... Deixa eu pensar. Tá. X, vírgula, pontinho, pontinho, pontinho. 8, 6, 4, 2, 0. Ou seja, o internauta digitou X, você vai mostrar os números pares que tem entre X e 0. Então, se o X for ímpar, você não mostra. Você vai de X até 0, de 2 em 2, mostrando os números pares. Alguma dúvida aqui com relação a esses exercícios? Então, você vai fazer uma página muito similar a essa aqui, com a diferença que não vai ter dois números, vai ter apenas o valor de X. E quando clicar no botão Submit, você vai chamar uma página que vai mostrar essas sequências aqui, ó, de acordo com esses critérios que eu expliquei. Alguma dúvida com relação aos exercícios? Pode fazer Uma só página. Tá? Quando você fosse fazer, por exemplo, o P5R que a gente fez aqui, ó, você poderia mostrar aqui, ó, exercício 1, a sequência, exercício 2, a sequência, 3, a sequência, 4, num algoritmo só. Para facilitar, para não ter que fazer vários arquivos. Ok? Perguntas? Como é que vai ser a aula, então? São 8 horas. Eu vou interromper aqui, para que vocês possam fazer o exercício. Se vocês quiserem dar um print ou bater uma foto aí do exercício, ou então eu vou deixar compartilhado no Meet aqui, eu só vou interromper a gravação. E eu volto depois inclusive, do intervalo, eu vou dar um tempinho legal aí para vocês fazerem. E aí, depois do intervalo, lá pelas 9, uns quebradinho, eu faço a correção, e aí depois da correção a gente encerra a aula. Não, eu vou ficar aqui. Ah, você vai ficar aqui? Vou ficar aqui. Eu vou a segunda aula do André. Eu vou ter que sair que horas? Tudo bem, sem problema. Ok? Deixa eu ver se eu consigo dar um pause nesse vídeo. Se não der pausa, eu interrompo. E a aula de hoje no YouTube vai ter parte 1 e parte 2. Só tem que fazer gravação, não fazer pausa desse negócio. Então,